Olá, minha Paraíba, quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023. Nós estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade. Abraçar você que fica aí ligado na programação da sua TV Arapuã e quando chega aqui 1h30 da tarde, já quer ficar sabendo das notícias políticas no Brasil e aqui na Paraíba. E no programa de hoje, você vai acompanhar daqui a pouquinho uma conversa minha. Ele está lá no estúdio de rádio, está descendo aqui para conversar com a gente, o deputado federal Rui Carneiro, ele que foi reeleito, né, pelo PSC, vai estar terminando essa legislatura, está entrando aí na próxima legislatura, vem falar aí sobre várias, enfim, movimentações na política aqui de João Pessoa, ele que é um dos pré-candidatos a prefeito de João Pessoa. Luciano Cartacho já colocou a cabeça aí, saber se o Rui Carneiro vai entrar nessa disputa também. Mas também vai comentar sobre um tema que tem causado, naturalmente, por parte da população, uma certa revolta, que é os sucessivos aumentos dos privilégios dos deputados federais lá na Câmara Federal. Final do ano foi aumento de salário. Os deputados aprovaram aí aumento de salário, vão ganhar até R$46 mil no final dessa legislatura. E ontem, por assinatura de um ato do presidente da Câmara, o Arthur Lira, eles aumentaram, sabe o quê? Um aumento no auxílio moradia, isso mesmo. Aquele valorzinho que o deputado recebe, se não morar no imóvel funcional lá em Brasília, recebe aí, vai receber quase R$7 mil. Enquanto isso, a população espera aumento do salário mínimo. Teve discussão sobre Auxílio Brasil, se vai ser de R$600 ou não, se podia dar ou não. Como pagar o piso nacional da enfermagem. Vamos debater este e outros temas aqui no Rede Verdade, nesta quarta-feira, com o deputado Rui Carneiro, que já está sentando aqui conosco. Ele que pode já aqui iniciar a nossa entrevista. Deputado Rui Carneiro, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos que nos assistem. Demorei um pouquinho porque eu estava na rádio. Lá foi arroxo, lá foi aperto. Todo arroxo, por mim, é respondido. Bom, então pode arrochar. Então vamos lá, vamos começar por isso. Vou repetir a pergunta, a mesma pergunta que fiz lá na rádio, no rádio para você. Até quando vocês, como deputados federais, como congressistas, vão estar para a população passando essa mensagem de aumento de salário, aumento de benefício, aumento de auxílio moradia, enquanto a população espera respostas específicas para os segmentos daqueles que mais precisam? Eu vou lhe responder como lhe respondi lá em cima. Primeiro, nesse tema eu fico muito à vontade. Agora mesmo os parlamentares vão receber auxílio mudança, que esse é uma grande excrescência, você receber um salário no início do mandato e um salário no final do mandato. A mais do salário normal. A mais do salário normal. O nome é auxílio mudança, quer dizer... Isso. E o autor do projeto que acaba com esse benefício, com esse equívoco, que inclusive não existe mudança nenhuma, é um faz de conta, isso é um desrespeito às pessoas, é o deputado da Paraíba, Rui Carneiro. Venho lutando há muito tempo em relação a isso. Na legislatura passada, apenas eu e o deputado Pedro Cunha Lima deixamos de receber esse benefício. Aliás, eu deixei de receber, ele recebeu, doou para entidades, que é o que eu vou fazer, inclusive, esse ano, doar para algumas entidades sociais de maneira pública. E essa, para mim, é a maior excrescência que nós temos hoje no Congresso. Não fui a favor de aumento salarial, acho que, inclusive, é um momento equivocado. A discussão que efetivamente houve na Câmara foi uma discussão onde os parlamentares alegavam que não é justo não haver uma equiparação com os ministros do Supremo. Então, por que um senador ganhar menos do que um ministro supremo? Esse, efetivamente, foi o debate. Nesse quesito, inclusive, nós estamos sempre na Câmara lutando pela melhoria salarial de categorias. A última nossa luta, que graças a Deus está se findando em relação à enfermagem, que falta apenas um detalhe, mais uma cobrança, no meu entendimento equivocada, mais respeito do ministro Barroso. Já existe a fonte de recurso para pagar essa diferença salarial, esse aumento para enfermeiros, enfermeiras, técnicos, auxiliares e parteiras, e nós estamos sempre na Câmara
defendendo essas categorias. Você acha que governos estaduais e prefeituras, inclusive de capitais, têm que pagar o piso, têm condições de pagar o piso? Não, na verdade, não vão pagar mais nada, porque o complemento nós é que estamos trazendo. Esse recurso já está reservado. Recurso de fundos, não é nem do orçamento. E essa diferença vai haver uma composição. Houve um atraso na aplicação, primeiro por uma exigência do ministro Barroso, que a Câmara resolveu, depois agora uma segunda exigência, que já existe um grupo de trabalho que vai se reunir dia 27 e que também será resolvido para que a legislação seja cumprida e o novo piso entre em prática. Então, só para ficar claro, se alguma prefeitura colocar aí a cabeça para fora para dizer que não tem como pagar o piso, não vai pagar o piso... Não vai ter, ele vai receber a complementação. Se ele paga, por exemplo, o piso... 70% já do piso? Isso. Os outros 30% serão completados. Vai chegar. Deputado, qual será a sua posição de atuação política lá na Câmara Federal? Assumir agora no dia 1º, reassumir, né, você permanece aí em relação ao governo Lula. Você vai ficar na oposição, vai fazer um embate, vai defender o governo Lula? Como é que vai ser isso? A nossa posição, Luiz, é sempre uma posição de independência. Independente de quem seja o presidente, eu estava comentando há pouco no rádio de que que a gente usa muito isso no Brasil, ser de fulano ou ser de cicrano é votar todas as matérias que o governo que estiver... Cegamente. Isso aí eu não faço com ninguém. Então, nós analisamos caso a caso, matéria a matéria e, inclusive, normalmente as mais importantes, nós justificamos nas nossas redes sociais o porquê daquele nosso posicionamento e assim nós vamos. Você votou pela PEC da transição, inclusive, por exemplo? Se o governo... Você votou com Lula nessa PEC da transição? Votei com Lula, inclusive porque tinha votado com Bolsonaro em relação ao Auxílio Brasil. Certo. Aí até algumas pessoas dizem, não, mas tinha uma decisão do ministro Barroso em relação a uma liminar fora do teto. Mas uma liminar não se sobrepõe a uma decisão do plenário. Então era importante você ter a garantia do plenário, do legislativo. Inclusive esse papel é do legislativo. Então da mesma maneira que no governo passado nós apoiamos o aumento, também nesse governo nós apoiamos o aumento. Bom, então essa sua posição lhe tira de qualquer debate sobre composição de cargos federais aqui. Você não quer cargo no governo de Lula? Não, nunca fui atrás de cargo em governo nenhum. No mandato passado, o coordenador da bancada era Efraim, e Efraim fez lá uma divisão e eu fiz uma indicação de um cargo pequeno. Eu não faço política de emprego, de cargo. Quem faz política de emprego, de cargo, não se consegue desatrelar a governos, a prefeituras e eu vivo o voto que eu tenho, o apoio popular que eu tenho, é fruto das minhas lutas, é fruto do trabalho que, por exemplo, nós estamos fazendo agora com enfermagem. É fruto da emenda que nós colocamos aqui, trouxemos o tema para debater em relação ao hospital veterinário. É fruto, por exemplo, agora, a um novo recurso, mesmo sendo oposição e criticando a administração, que, no meu entendimento, vai muito mal do prefeito Cícero Lucena, mas agora botamos aí R$1 milhão para contribuir com a gestão para reforma e ampliação dos mercados. E aí, qualquer equipe aqui da Arapuã saindo daqui, vai ali, por exemplo, como eu estive sábado no mercado do bairro dos Estados, em que na parte coberta tinha um buraco em cima. Você vai ali no mercado do Rangel e você tem esgoto a céu aberto e quando chove, chove dentro do mercado. Então é esse debate que eu faço, é o debate que interessa ao cidadão que está me assistindo. É sobre a vida dele, sobre a rua dele, sobre o salário dele e sair dessa miudeza, que infelizmente no nosso estado, muitas vezes o debate ideológico, entre aspas, se sobrepõe ao que o cidadão deveria apresentar do seu mandato, do que ele está fazendo, do que ele pensa, do que ele está agindo, do que ele está trazendo para melhorar a vida das pessoas. Isso que eu faço com o meu mandato. Eu vou querer chegar em João Pessoa para a gente debater, mas eu queria sair de Brasília ainda, nesse sentido
dessa sua posição em relação de independência em relação ao governo Lula, você está falando também que não vai entrar nessa história de distribuição de cargos e tudo, mas essa é uma condição que vai lhe permitir bater na porta dos ministros, inclusive dos ministros que foram governadores nordestinos e ocuparam pastas importantes aí. Deputado Rui Carneiro vai ser um deputado que vai querer transitar nas pastas do governo Lula? Eu vou transitar sem constrangimento nenhum, inclusive porque eu não estou indo pedir nada para mim. Mas você apoia quem para presidente em 2022? Fiquei na neutralidade, que foi a posição que eu e Pedro, por exemplo, assumimos no segundo turno. Quando eu vou a um ministério, eu vou ao ministério pela Paraíba, eu não vou ao ministério por Rui Carneiro. Então, qual era o constrangimento, por exemplo, que eu teria, como fui ao ministro da Saúde de Bolsonaro, Marcelo Queiroga, pedir, junto com a bancada, um acelerador linear para o hospital Napoleão Laureano? Qual é o constrangimento que eu teria de ir lá pedir pelo Laureano, pelo São Vicente, pela Flávio Ribeiro, ou ir no Ministério da Cidadania pedir pela APAI, pelo lado da Providência aqui do lado, pela Vila Vicentina? Constrangimento algum. Eu estou lá para, no bom sentido da palavra, puxar para Paraíba. Tá. Agora, deputado, vou lhe fazer duas perguntas em campos opostos. A primeira delas, como é que você avalia esses primeiros 30 dias do governo Lula, vai se completando aí nos 30 dias, o primeiro mês aí do governo Lula, do ponto de vista da composição do ministério, do ponto de vista das primeiras medidas adotadas, decretos revogando decisões de Bolsonaro para trás, enfim, no armamento. Como é que você está avaliando até então o janeiro de Lula? O janeiro de Lula foi um tanto quanto conturbado, porque houve a invasão. Pronto, aí a segunda pergunta seria exatamente o que você acha das invasões. Mas primeiro do governo Lula. Na última vez que eu vim aqui, na sua bancada, você me fez a pergunta em relação das pessoas que estavam ali, na época, as pessoas nos quartéis. E eu disse que... Você disse que era legítimo, né? Que é legítimo. É legítimo qualquer movimento democrático. Então, Mas ali era um movimento democrático? Calma, eu vou lhe explicar. No meu entendimento, qualquer movimento na porta ali do Congresso, do STF, do Palácio do Planalto, que é o símbolo dos poderes nacionais, até ali ao gramado, você externar a sua opinião, a sua indignação por determinado tema, isso inclusive no Brasil sempre aconteceu, não só em relação a confrontos políticos, mas há projetos que estavam em discussão na Câmara do Senado. Isso é saudável, isso é legítimo. Partiu para a destruição, a depedração do patrimônio público, já passo a ser completamente contra, seja qual for a circunstância, seja quem for. O caminho não é esse. Eu sou um democrata convicto. Não existe sistema político perfeito, mas a democracia ainda é a melhor de todas elas. Mas sem depredação, mesmo sem destruição, pedir a intervenção militar, na sua visão, era um ato democrático? Pedir a intervenção militar, pedir ao golpe, mesmo que não houvesse destruição? Eu particularmente acho um equívoco. Como eu disse agora no comentário anterior, eu sou um democrata. O cidadão pensa o que ele quer. Eu acho, inclusive, às vezes tem muitas pessoas que falam em golpe e não conheceram bem aquele período. Eu, particularmente, acho uma posição equivocada, mas eu sou tão democrata que eu respeito tudo, dentro do limite do respeito às instituições e a outra pessoa. O seu limite acaba quando você começa a desrespeitar a outra pessoa, ou uma instituição, ou destruir ou quebrar. Deputado, qual é a sua visão do grau de responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a isso? O senhor acha, objetivamente, você acha que ele deve ser diretamente responsabilizado por isso? Luiz, isso aí responder isso para você seria adivinhação. Lá, quando eu estava no programa agora de rádio, perguntaram se eu achava que Bolsonaro, por exemplo, devia ser preso. Mas é uma... Eu não vejo motivos a preço de hoje para que o presidente, chegando ao Brasil, seja preso. Muito pelo contrário, o que eu acho que nós temos que acabar no Brasil, aí digo isso independente de resultados eleitorais,
Nós temos que acabar no Brasil com esse segundo, terceiro tempo. Eu acho que as pessoas agora têm que pensar no país, em fazer o melhor para melhorar a vida das pessoas, para as pessoas que estão morrendo de fome, para as pessoas que não têm atendimento no PSF, para as pessoas que não têm acesso à escola. A preocupação dos parlamentares, das pessoas, no meu entendimento, deve ser esse. No Brasil, no meu entendimento, se discute de menos sobre o dia a dia das pessoas, que é o que interessa, é se o cara está comendo, é se o filho está estudando e está realmente aprendendo, é sobre segurança, sobre se o PSF dele está funcionando uma UPA, e a gente passa para a discussão política. E muita gente às vezes, inclusive, está ganhando mandatos que na Câmara, aí pode ser Câmara Municipal, Senado, Câmara Federal, Assembleia, não produzem muita coisa e ficam nessa conversa barata política. Mas aí... nós não somos eleitos para esse fim, nós somos eleitos para tratar de coisas importantes do país e, sobretudo, do que interfere e no que muda e no que melhora, que o objetivo é esse, a vida das pessoas. Tá. Por essa sua fala, eu posso presumir que você defende que se passe a mão na cabeça em relação à pandemia, a postura do governo federal na pandemia, a postura do governo federal nessa questão dos atos antidemocráticos e, mais recentemente, nessa questão dos Yanomamis? Não, isso é você que está dizendo. Não, eu tô perguntando, deputado. A pergunta que foi feita é se... que me foi feita, que eu comentei, é se o presidente chegando aqui deve ser preso. Você está dizendo que é para esquecer tudo. Não, eu não estou dizendo que é para esquecer nada. Eu estou dizendo que é para apurar tudo. Ah, agora sim. Eu sou sempre a favor de apuração, seja em relação a quem quer que seja. A minha linha de raciocínio, ela não muda se é para Bolsonaro, para Lula, para Manuel ou para Joaquim. Tudo tem que ser apurado. Logicamente, se lá na frente for descoberto algo que incrimine verdadeiramente fulano ou cicrano, não na tendência política, aí sim, fulano deve ser preso, deve ter alguma pena, isso aí cabe à justiça. Perfeito. Vamos falar sem paixão política. Vamos falar de João Pessoa? Afinal de contas, o nome do deputado Rui Carneiro será colocado à disposição do eleitorado pessoense na disputa para prefeito em 2024 ou não? Segura um pouquinho aí para responder isso. Quem quiser ouvir essa resposta e outras, um minutinho só, a gente vai para o intervalo comercial e volta aqui conversando no Rede Verdade com o deputado federal Rui Carneiro.